Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está no livro de João, capítulo 19, versículo 28, que diz assim, vamos ler. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de sopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus tinha sede. E lhe deram vinagre. Você tem sede? Eu tenho sede. Do que nós temos sede? De água? Sim. Mas o que mais? O que não o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito tem sede? Você já parou para perguntar para você? Você já parou para pensar o que a sua alma, o que o seu corpo tem sede? Há pessoas que nós conversamos, elas dizem, olha, eu tenho tudo. Olha, eu sou bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, tenho uma família excelente, mas falta algo. Alguma coisa que está vazio, precisa ser completado, cheio. Tenho sede de algo, não sei o que. Mas não é sede que vem do meu corpo, é sede que vem da minha alma, alguma coisa que precisa ser completado dentro de mim. Essa é a sede da alma, é a sede do Espírito. E a sede da alma, a sede do Espírito, não podem ser saciadas com coisas materiais. Não pode ser saciada com água, a não ser a água da vida. A alma, o espírito clama por algo, tem sede de algo. E nós muitas vezes não sabemos o que é. E nos sentimos incompletos. Gosto muito, muito, muito do Elvis Presley. Leio muito sobre ele. E o Elvis Presley é uma pessoa assim. Ele teve um irmão gêmeo. O irmão faleceu, foi enterrado no quintal da casa dele. Ele teve um irmão gêmeo que ele era muito apegado. E quando o irmão morreu, ele se sentiu vazio, faltou alguma coisa. Depois, a mãe faleceu. E também esse vazio aumentou. E ele não conseguiu preencher esse vazio. Muito temente a Deus. Mas a vida, o dia a dia, a fama, o impediu de buscar a Deus de todo o coração. Impediu de dar lugar a Deus na vida dele. Embora, segundo notícias, segundo reportagens, no último dia de vida dele se reconciliou com o Senhor, porque ele cresceu numa igreja cristã, né? Ele servia Jesus quando criança. Mas o Elvis Presley é só um exemplo. Muitas pessoas estão assim, a alma sedenta e não sabem o que pode preencher. Nada material. O único que pode saciar a sede da alma, a sede do espírito, é a única que pode é a água da vida. E essa água da vida só vem através do Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais. Só Ele pode. Porque Ele nos criou, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele conhece as nossas entranhas. Ele nos conhece por dentro. Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe do que precisamos. E Ele deixou um lugarzinho lá na alma, um lugarzinho lá na nossa alma, no nosso espírito, para ser completado por Ele. E muitas vezes, muitas pessoas resistem, não deixam Ele entrar e completar esse lugar. E por isso não se saciam, vivem eternamente com a alma e o espírito sedento. E voltando ao texto, deram vinagre para Jesus. Primeira coisa, reflita. Você tem uma alma, um espírito sedento?
Tenho sim, Sônia. Já me senti assim algumas vezes. Então, onde você está buscando completar, saciar essa sede? Onde você tem ido? A que fonte ou em que fonte você tem buscado saciar a sede da tua alma, do teu espírito e não tem encontrado? Se não tem encontrado, porque não está na única fonte, a fonte da água viva. E talvez nessa procura de saciar a sede da tua alma, do teu espírito, você tem recebido muitas coisas, muitas coisas. Estão te entregando o quê? O que eles estão dando? A Jesus, na cruz, deram vinagre para beber. O que estão dando para você beber? O que estão lhe dando para saciar a sede da tua alma e do teu espírito? Vinagre? Dinheiro? Prazeres? Vinganças? Ódio? O quê? O que estão lhe entregando? Confusões, contendas, humilhações, desprezo? O que estão entregando a você? O que estão te dando? A Jesus entregaram um cântaro cheio de vinagre. Do que está cheio esse cântaro que tem sido entregue a você? De todas essas coisas que eu falei? De humilhação, desprezo, de raiva, de ódio, de pirraça, de dor, de riqueza, de dinheiro. Quem está te dando o cântaro? E o que tem nesse cântaro? Do que está cheio? Que fonte você tem ido buscar para saciar a tua sede? O que estão lhe entregando? E se estão lhe entregando esse cântaro cheio de todas essas coisas, você tem pego esse cântaro? Você tem absorvido, tomado dessa porção que está nesse cântaro? Dessas coisas que completam esse cântaro, que estão te entregando? Você tem aceitado? Você tem tomado esse cântaro? Puxa, hoje é dia de reflexão. Se você tem tomado o cântaro da humilhação, desprezo, pirraça, ódio, confusão, contenda, riqueza, pobreza, doença, você tem absorvido isso? Você tem trazido isso para dentro de si? Puxa, se você tem, certamente a tua alma estará doente, o teu espírito estará doente. Mas se você rejeitar esse cântaro, não aceitar esse cântaro, e a fonte, trilhar o caminho correto para chegar à fonte certa, a sua alma será curada, o seu espírito será curado, a sua alma e o seu espírito serão saciados. Sônia, qual é o caminho? Olha, Jesus. Ninguém ama você, ninguém ama a mim mais do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus trino, poderoso, fiel, justo, misericordioso. E eu disse que Ele nos criou. Ele conhece a nossa essência, o Deus trino. E Ele deixou um pedacinho dentro de nós, na nossa alma, no nosso espírito, para ser completado com a água da vida. Então, se Ele nos criou, Ele já nos indicou qual o caminho e qual a fonte. É Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para saciarmos a nossa sede, o caminho para tomarmos a verdadeira água, a água da vida, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só por esse caminho nós vamos conseguir saciar a nossa sede e o nosso espírito. Mas como eu entro nesse caminho, Sônia? Ora, Jesus também nos explica: estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ouvir a minha voz, permitir que eu entre, eu cearei com ele, ele ceará comigo, nós seremos um, assim como eu sou um com o Pai. Basta abrir a porta para Jesus. Abrir seu coração e falar: Senhor, eu tenho um vazio. A minha alma tem sede, meu espírito tem sede, eu quero saciar essa sede. Então entra, Senhor.
entra na minha vida. E a partir desse momento o Espírito Santo vai habitar em você, vai habitar em mim como habita. E o Espírito Santo trará toda a água da vida, que é a água que procede de Deus. A água capaz de saciar a nossa alma, a água capaz de saciar o nosso espírito. A água que vem e nos limpa de dentro para fora, nos libertando, nos curando, nos sarando, nos redimindo. E aí nós vamos pegar esse cântaro, esse jarro de água e vamos falar, não tem mais parte comigo, não quero mais, chega, acabou. Quebra esse jarro, quebra esse cântaro, não faz parte de mim. Porque agora eu não preciso buscar no mundo externo, em fontes erradas. Eu não preciso aceitar esse cântaro, esse jarro que está sendo me entregue, que o mundo me dá, que as pessoas ao meu redor me dão. Não, porque eu tenho a água da vida, a água que desce do trono de Deus, diretamente para minha alma. De candalaste tu este me pai te braste tu rishanai. De candalas urios me porte você de surrechas e será se me porte mate de candalas urishamai. Que desce direto para o meu coração. A água que vem do trono de Deus. A água que não é amarga, a água que não é salgada, a água que não é azeda, a água que não nos causa refluxo. A água que vem para nos limpar de dentro para fora. A água que vem para nos libertar, para nos curar e nos fazer com que nós não nos deixemos influenciar pelo ambiente que estivermos. Não nos deixemos influenciar pelo mundo que vivemos. Porque essa água nos limpa e sacia a nossa alma, sacia o nosso espírito, nos completa de dentro para fora. Então não haverá falta nenhuma. E não havendo falta, não havendo mais sede, nós não iremos mais correr o risco de andar por caminhos tortuosos. Nós não iremos mais correr o risco de andar por caminhos errados e procurar fontes erradas. Nós não correremos mais o risco de aceitar o cântaro, o vaso, que não nos traz a vida, que não nos traz a água da vida, que não é capaz de saciar a sede da nossa alma, do nosso espírito. Nós não corremos mais o risco de aceitarmos esse cântaro, esse vaso e sermos contaminados pelo mundo, pelas pessoas maléficas, maldosas. Nós estamos rodeados de pessoas maléficas, maldosas, pirracentas. Estamos sim, pessoas que em vez de querer o nosso bem, querem o nosso mal. Estamos sim, muito. Mas quando nós recebemos a água da vida, estaremos saciados. Não correremos mais o risco de pegar o cântaro, de aceitar o cântaro, o vaso errado e sermos contaminados por aquilo que não vem de Deus. Não andaremos mais por caminhos tortuosos. Não iremos mais para fontes erradas, porque nós estaremos no único caminho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo os seus passos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E automaticamente nós iremos caminhar para a fonte da água viva, a fonte da vida eterna, a fonte que procede do trono de Deus, que jorra do trono de Deus diretamente para nós. Porque o véu foi rasgado. Não há nada que nos separe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há nada mais que nos separe do nosso Deus. Basta que nós venhamos trilhar o caminho certo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós nunca iremos até Deus. Nós nunca iremos até a fonte certa se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando chegarmos nessa fonte, nós teremos rios de água viva, que saciarão a nossa sede. E estaremos no mundo. Ao nosso redor terá vários cântaros, vários jarros, com coisas que não edificam, que não vêm de Deus, coisas que nos fazem sofrer e faz outros que estão ao nosso redor sofrer. Mas nós repudiaremos, porque nós estamos saciados de dentro para fora. Nada no mundo externo poderá ocupar o lugar,
Porque o lugar que Deus deixou na nossa alma, no nosso espírito, já terá sido completado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem a água da vida, que sacia a nossa alma e o nosso espírito, que supre as nossas necessidades, não nos deixando mais vulneráveis às coisas do mundo, vulneráveis aos cântaros, aos vasos contaminados, e não nos deixará mais sermos contaminados. Não seremos mais um terreno sem muro, que um joga um lixo, outro joga outro lixo, outro joga outro lixo, outro joga outro lixo, e nós vamos absorvendo. Não. Podemos até estar em ambientes não saudáveis. Pode acontecer, mas ainda assim, nós não seremos contaminados, porque a nossa alma, o nosso espírito já foi preenchido, já foram saciados. Pode jogar vinagre, não vai chegar até nós, porque desse jarro nós não pegamos. Pode chegar desprezo, pode jogar humilhação, pode negar a palavra, pode ter ódio, pode agir com pirraça, pode jogar doença, pode jogar pobreza, pode jogar maledicência, pode jogar julgamentos, pode jogar o sistema do mundo, pode jogar coisas espirituais ou materiais, pode encher esse jarro, mas nós não estamos mais vulneráveis a isso, porque nós estamos completos, cheios da paz de Cristo, da água da vida, que sacia a nossa sede, que nos completou de dentro para fora. Então, não estamos mais vulneráveis a qualquer contaminação com o mundo ou com aquilo que não procede de Deus. Ao contrário, hoje o jarro que bebemos é o jarro da paz, da graça, da justiça, da misericórdia, porque é o próprio Deus que manda do seu trono a água da vida para nos saciar. E através do seu Santo Espírito, que passa a habitar em nós, nós passamos a ter comunhão com Deus. E não viver mais, mas Cristo vivendo em nós. Passamos a ter domínio para rejeitar aquilo que não agrada a nosso Deus e que não nos agradará. Passamos a ter condições, discernimento, para filtrar o que vem do trono de Deus e o que não vem. Passamos a ter discernimento para saber filtrar, escolher o jarro que vamos pegar e o jarro que não vamos pegar, porque não aceitaremos o que nos é imposto pelo mundo ou pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas estaremos em paz para trilhar o caminho, a verdade e a vida, seguindo os passos de Jesus e bebendo dia a dia da água da fonte, da única fonte, a fonte que gera a água da vida. E ao gerar essa água, ela transborda e chega até nós, o nosso espírito e a nossa alma, e nos completa. Há um vazio dentro de você? A sua alma está sedenta? Toma a água da vida. Comece entrando pelo único e verdadeiro caminho, seguindo os passos de Jesus. Deixe o Espírito Santo habitar na sua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir os seus passos, os seus atos. Caminhe dentro da vontade do Senhor, a despeito de circunstância e situação. Não aceite o que jogam na sua vida, o que jogam sobre você, não aceite. Foque na palavra, na verdade. Foque na vontade, no querer, nos propósitos de Deus para você. E não aceite o que trazem para você. Não aceite o vinagre. Não. Continue o seu caminho rumo à vida eterna, à salvação, bebendo a água da vida. Deixe a sua alma, o seu espírito ser saciado. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há ninguém
que possa saciar a sede da tua alma, do teu espírito, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há ninguém que possa te conduzir para a fonte certa, a única fonte de água viva, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há ninguém que possa te salvar e te conduzir para os braços do Pai, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há ninguém que possa fazer que, a despeito de você estar em ambientes tumultuados, a despeito de você sofrer atos danosos por parte de pessoas que estão ao seu redor, você não seja contaminado, porque você está saciado, você está completo de dentro para fora, não está mais vulnerável. Só o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso, não te deixar vulnerável. E jogam jarros, cântaros, e você não pega. Você não está vulnerável, porque o Senhor Jesus Cristo está na tua vida, está na minha. Você crê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Entra no seu quarto, abre a porta para o Senhor e Salvador Jesus Cristo e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está batendo a porta, pode entrar, Senhor, pode entrar. Esse vazio eu entrego a Ti, essa sede que a minha alma, o meu espírito tem, eu entrego a Ti. Sacia, Senhor, jorra a água da vida, vem, traz o Teu Santo Espírito para viver em mim, porque eu quero ser o templo do Teu Santo Espírito. Eu quero ser um com o Senhor e o Senhor comigo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus tem água da vida para nós. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde, muita graça, muita justiça, muita misericórdia. Não pegue o jarro que estão jogando sobre você. Não se influencie. Você está protegido, porque Jesus está com você. Traga a vida para Jesus. Traga o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.